E estamos de volta com o BBcast, seu podcast de automobilismo e outras nerds. No episódio de hoje vamos falar sobre o retorno da Fórmula 1 das suas primeiras férias de ano, né? Que vamos ter uma logo. E sobre a vitória de Lando Norris no GP da Holanda, diretamente da casa de Max Verstappen. Bom, eu sou o GP Neto e aqui comigo está a Débora Santos Almeida. Bem-vinda, Débora. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio. E a GP da Holanda, né? Uma corrida muito boa para voltar da... Olha, digo que essa corrida realmente foi aquela corrida que deveria ter sido um e-mail. Porém, vamos falar sobre esse final de semana que foi muito bom, pelo menos para os fãs McLaristas. Tivemos novidade no grid e muito mais. Bom, mas antes de prosseguir agora com o BBcast, vale aqueles recadinhos do paddock de sempre. Agradecer a todo mundo que permaneceu, esteve com a gente aí presente durante as férias da Fórmula 1. Foi muito gostoso interagir com vocês. Se descansa aí, foi legal também para ver outras coisas, acompanhar a Olimpíada junto com a galera, foi bem legal estar com vocês. Agradecer também nossos apoiadores que estiveram do nosso lado. Lembrando a vocês, se não é apoiador do Boletim do Paddock, basta acessar a descrição desse podcast, que lá tem o link onde você acessa o portal do Apoie-se e escolhe um dos valores que você pode se tornar apoiador do BP. A partir de R$1 você pode aí contribuir mensalmente para o nosso projeto. Também gostaria de agradecer a todo mundo que utilizou o nosso link da Amazon nesses últimos meses. Teve bastante promoção, a gente compartilhou com vocês. Então continuem sempre que vocês forem realizar alguma compra na Amazon, independente do produto ou do valor. É só clicar no nosso link, mesmo que você seja redirecionado para o aplicativo, a gente já recebe uma comissão por você ter usado o nosso link. Bom, Débora, ali no fechar, vamos pôr assim, do primeiro semestre da Fórmula 1, nós fizemos uma live junto com a Rafaela do Garoto F1, falando, né, sobre o quadro dos pilotos de 2024, né, e 2025. Quem fica, quem vai, quais as especulações para as vagas que estavam em aberto. Uma das vagas que estava em aberto era da Alpine, já que nosso querido Ocon foi para a Haas para ser bom tutor do menino urso. Agora nós tivemos, né, a contratação, a confirmação e até que enfim do piloto Jack Doohan. Eu vou ser sincero, fiquei bem feliz pela confirmação dele. Ele era um dos pilotos que, quando se falava dessa vaga, eu apostava nele por N fatores, entre eles ser da academia da Alpine. Mas foi bem legal ver essa confirmação aí salvo engano, na quinta-feira do GP da Holanda. A Alpine, ela tem umas manias de publicar as coisas assim, né? Ela fica de Será que dessa vez mesmo. ela avisou, pelo menos o Doohan, que ele estava sendo contratado? É possível. Ele tava feliz, né? Gravou até por Alpine, então acho que tava feliz. Não sei o quanto de felicidade, né? Porque é Alpine, mas é isso aí. O Doohan foi confirmado, é um piloto que já concluiu a sua passagem na Fórmula 2, então ele não está no Fórmula 2 esse ano, né? Não é um piloto que tem grandes conquistas, assim, tipo títulos, essas coisas. Ele passou pela base como um piloto normal. Não como um piloto extraordinário, mas, sim, dentro da possibilidade do que a Alpine tinha. E depois de tudo que aconteceu, não tinha como a Alpine também buscar um outro piloto, né? Acho que o melhor foi pegar da própria academia e valorizar a academia que eles têm, né? Porque em um período aí a gente pode lembrar que eles perderam o Guan Yu Zhou, depois perderam o Oscar Piastri lá em todo aquele problema que teve. Fernando Alonso, que era piloto titular deles, também deixou a equipe. Então eles ficaram naquela situação de, a gente tem o Ocon, que tinha um contrato longo, o Gasly, mas agora o Ocon não vai mais permanecer na equipe e eles precisavam arrumar alguém. A gente vê que, assim, o nome do Doohan, pelo menos da parte do pai dele, é muito forte, né? Porque ele é filho do Mick Doohan, um multicampeão em motociclismo, né? Então faz essa diferença. Acho que para a Liberty também adquirir os direitos da MotoGP, acho que vai ser legal para eles poderem explorar essa imagem aí dos dois. Mas é isso, né? Uma contratação valorizando a sua academia de pilotos. Vamos ver o que ele consegue entregar, né, com a Alpine nos próximos anos. Também não foi uma decisão do novo chefe de equipe da Alpine, que começou a atuar esse final de semana, né? Foi uma decisão de cima. Então, assim, o pessoal não ficou muito... Algumas pessoas não ficaram muito satisfeitas, mas o que eu tenho a dizer sobre isso, gente, parar de achar que a base, as categorias de base e as academias, elas são uma coisa só.
Tipo, não é um programa que você apoia todos os pilotos, porque se fosse assim, você contratava qualquer um. É óbvio que tem uns pilotos e outros que ganharam umas coisas que talvez merecessem mais essa vaga do que o Dohan. Mas não é desse jeito que funciona. Dentro das análises da Alpine, ele era o que servia melhor para a condição ali que precisando. Não dá para poder ser quem o público quer ou bem interessa. É uma decisão da equipe, não é nossa. Exatamente. Bom, desse lado do Dohan, é que eu até comentei lá no grupo do VP, quem tá feliz com a chegada dele deve ser a Liberty, já que ele é filho do Michael Dohan. Mickey, muito obrigado. Mickey Dohan, que foi o multicampeão da MotoGP, que agora também é da Dorna. Dorna não, desculpa. Dorna vendeu ela pra Liberty. Nossa, eu tô facilitando bastante. Então a Liberty vai poder explorar isso daí, até brinquei. A família Dohan agora vai residir dentro da Liberty. Mas brincando assim, o Dohan, por mais que seja um piloto que sempre esteve ali na equipe, presente, todo final de semana, fazendo simulador, que é uma coisa que até a Denise falou lá no grupo de apoiadores do BP, que a equipe nunca leva em consideração só a questão de títulos e o que ele fez durante os anos na categoria de base. Muitas informações do que foi feito nos simuladores e também de feedback do piloto. Às vezes a equipe tem esse retorno, tem essa tranquilidade. Lembrando que nesse final de semana a Alpine também falou, né, que a pretensão dela é voltar aos pódios em 2027. Ou seja, eles aí já descartaram 2025, 2026. Então é realmente um período de reconstrução, um período de reestruturamento da equipe, já que provavelmente ela deve parar de utilizar os próprios motores, porque ainda existe aquele imbróglio dessa, ela vai poder abrir mão ou não dos motores Alpine. Tem N fatores que vão influenciar nisso, porque não ficou tão certo, né, Débora? Se ela vai para os motores Mercedes, porque tem questões sindicais lá na França que pode atrapalhar isso. Então, acho que foi uma boa escolha. Dessas cadeiras que estão restando agora, o Dohan realmente era de todos os pilotos pretendentes a essa vaga, era o que melhor poderia se candidatar a ele e assumir essa vaga. Outro fator que foi interessante esse final de semana, né, Débora, que foi o anúncio do Schwartzman, né, fazendo um treino livre aí pela equipe Sauber, um piloto assim totalmente aleatório para Sauber. Eu lembro que a gente até brincou que, o Theo Pourchaire tá aí, né? A McLaren meio que escanteando, jogando ele pro lateral, assim, lá na Fórmula Indy. E no dia do aniversário do Theo Pourchaire, o que a Audi faz? Fala lá pro Schwartzman, vem fazer um treino livre com a gente. O Theo não tá no melhor momento, né? Na verdade, ele tá ali explorando a Indy, a McLaren precisa dele, ele vai lá fazer uma graça, mas é um piloto que, assim, de certa forma a gente sabe que não foi muito cotado para a vaga da Sauber, né? Nem quando estava ali disputando o campeonato, né? Não foi o preterido para essa vaga. Provavelmente não deve ser o nome que eles estão buscando aí para 2025, somente para 2026. Então, colocaram o Schwartzman ali para poder testar. O pessoal não entendeu porque o Schwartzman não faz parte da Sauber, né? Não é um piloto da academia. Ele é um piloto da Ferrari, um reserva da Ferrari, corre no WEC com a equipe que nem a principal, né? A Of Course. Então, ele veio aí emprestado da Ferrari para fazer esse treino livre. Só que sim, é o contrato que a Sauber tem, né? Também com a Ferrari. Então, eles podem usar os pilotos da Ferrari para poder fazer os treinos livres. Chama a atenção porque até um tempo atrás a Sauber, né, enquanto era Alfa Romeo, tentou se distanciar ao máximo da Ferrari, só queria receber ali os motores e mais nada. E no final das contas agora tá até usando o piloto da Ferrari para poder fazer treino livre. Mas é isso, assim, não tem muito o que acrescentar. O treino livre que o Schwartzman participou foi meio caótico também, porque teve aquele início ali, chuva, depois a pista foi secando, eles foram trocando de pneu, né, para poder fazer umas voltas melhores. Esses treinos livres não mostram coisa, mas pro piloto contato ali com o carro. A Sauber também não é das equipes mais fáceis esse ano para poder guiar, porque nem o Bottas e nem o Joe conseguem se encontrar com aquele... Exato. Bom, e aí, né, Débora, outro assunto que rolou lá nesse final de semana da Holanda foi a Haas, que se viu ali meio que com os bens apreendidos, vamos colocar assim. Para quem não se lembra, lá até 2022, a equipe Haas usava o patrocínio da Araucari, que era da família Mazepin, do piloto Nikita Mazepin, e decorrência da guerra da Rússia na Ucrânia, né,
ele foi banido do automobilismo numa ação da FIA, decorrência da FIA fazer parte do Comitê Internacional Olímpico, onde também baniram os atletas russos como uma forma de punição à Rússia pela invasão e bombardeios que estavam ocorrendo na Ucrânia. E não foi só no esporte, né? Os cidadãos sofreram várias sanções da invasão da Rússia na Ucrânia. E até disso é interessante, porque assim, um sistema de transferências eletrônicas de dinheiro, que é SWIFT, a Rússia foi excluída, que é o sistema que facilita transferências de dinheiro, e aí até na hora que eu pensei, será que não é isso que está tendo dificuldade da Rússia receber a grana dos Estados Unidos? Parece que a transação mesmo não foi concluída diretamente com a Uralkali e a Urachain, né, que é a deles ali. Parece que esse dinheiro que a Haas ficou para poder depositar, ela teve que ir para uma conta na Suíça, nem foi direto para a equipe. Provavelmente deve ter sido um depósito judicial, né? Já que a ação corria na justiça da Suíça, você deposita judicialmente, aí depois a justiça que se vira para liberar a grana para os russos. Mas eu vou pedir para a Débora até explicar um pouquinho desse imbróglio. Exato, eu tava para puxar ela, que é a Aninha pergunta, né? O que está acontecendo na Haas envolvendo a justiça? Então, Aninha, foi o que o Rubens falou, né? Esse negócio vem de 2021, 2022. Para quem se lembra ali na pré-temporada de 2022 foi quando estourou a guerra ali, né, da Rússia com a Ucrânia, e aí já começaram a falar das sanções que os russos iam sofrer, né, o quanto que eles iam ser meio que excluídos da sociedade, digamos assim. E isso ia impactar diretamente na Fórmula 1, né? Porque na época a Haas estava ali usando aquele patrocínio da Uralkali e a gente viu a Haas se transformando completamente, né? Ela trocou a cor dela, ela ficou ali com o branco, o azul e o vermelho fazendo parte do layout do carro. Então mudou aquela coisa ali, a gente via tipo uma equipe norte-americana pintada com as cores da Rússia, basicamente. Era mais ou menos isso. E a família do Mazepin tava ali envolvido com o esporte, o Mazepin também. E aí naquela pré-temporada deu todo esse problema. O Mazepin foi chutado para fora da equipe, eles pararam de usar o patrocínio da Uralkali. Não sei se vocês se lembram, mas na época também os caminhões da Haas tinham, né, as cores da Uralkali, tinham o patrocínio da Uralkali, e na pré-temporada eles começaram a arrancar os adesivos do carro. E aí acionaram o Magnussen, voltou e teve todo esse negócio. O que aconteceu é que a Uralkali com a Haas, ela tinha um patrocínio para 2022. E a Haas decidiu que não ia mais usar esse patrocínio e estava meio que banindo a equipe da Fórmula 1. E desde então, desde esse 2022, a Uralkali, a família do Mazepin, começou a correr atrás dos direitos deles para poder tentar receber o valor. Sim, eles já tinham depositado o valor de patrocínio para a Haas daquele período ali em que a marca ia estar estampada no carro, e quando a Haas tirou, ela parou de cumprir o contrato de exibir essa marca por mais uma temporada no carro. Então, o que a gente viu esse final de semana foi um resultado de tudo isso, né? Em julho, antes da Fórmula 1 entrar de férias, saiu na corte arbitral, né, da Suíça, que a Haas deveria devolver parcialmente o valor do patrocínio para a Uralkali, porque eles tinham o direito de não cumprir o contrato, mas eles não podiam embolsar esse valor, eles precisavam devolver. E a Haas teve um período para poder pagar, que era até o final do mês, não pagaram. Parece que a Uralkali tentou entrar em contato com eles e eles tipo, a gente vai ver aí uma hora para poder pagar vocês e se resolver. E deixaram isso passar, a Fórmula 1 foi para as férias. Voltando agora na Holanda, a Uralkali falou, olha, a gente tem uma coisa aqui que eles precisam cumprir, eles não estão cumprindo. Aí eles entraram no tribunal da Holanda e pediram para que os bens da Haas na Holanda fossem apreendidos. Então, na quinta-feira, antes do GP, os oficiais de justiça foram lá, fizeram a contabilidade de todo o material que estava em pista, dos carros, do que era usado nos boxes, principalmente dos motorhomes. E a Uralkali meio que permitiu a Haas de correr durante o fim de semana, né, para a equipe não ficar lá, tipo, abandonada, sem participar de nada. Mas se o valor não fosse depositado, eles não cumprissem o que foi estabelecido ali pela corte, até o final do GP, os carros iam ficar por lá e os motorhomes não iam poder levar os carros para a Itália. E a gente viu a Haas soltando nota, falando que
tava conversando com a Araucária para eles poderem se resolver o que ia acontecer. Quando foi no domingo, a Haas falou que tinha feito o pagamento, mas a Araucária falou não caiu. A gente tem que esperar esse valor realmente estar aí disponível pra gente poder pegar, né? E os carros da Haas dormiram na Holanda. Passaram de domingo pra segunda lá, e aí na segunda-feira, pela manhã, a Araucária confirmou que a Haas tinha cumprido o acordo, que os oficiais de justiça podiam liberar os carros da Haas para poder ir para a Itália no equipamento. A Araucária disse que recebeu o valor. Esse valor a gente não tem como saber exatamente porque a partir do momento que a Haas não devolveu o valor, né, esse dinheiro ficou ali correndo juros, então tinha que devolver os juros, as taxas, tudo isso que ficou determinado lá. E a família do Mazepin estava pedindo um carro, porque aparentemente, né, o filho estava fazendo birrinha e queria carro. Queria um carro. Aparentemente, no contrato que a Haas teve com a Araucária lá atrás, quando a Araucária se tornou a patrocinadora, eles tinham determinado que quando acabasse ali o contrato, tudo, a Haas precisaria disponibilizar um carro para a família do Mazepin. E aí eles fizeram valer esse contrato, tipo, a gente quer o carro. Eu acredito que a briga era mais pelo carro do que pelo dinheiro em si. Não era tanto por esses valores, assim, tipo... Porque acho que pra eles faz mais se querer o carro, né? Não sei exatamente que carro que a Haas deu, isso não foi falado, né? Mas talvez pode ser um modelo ali de 2022 que o filho o Mazepin, né, fez a pré-temporada. Talvez seja esse carro, tipo o carro de especificação do novo regulamento da Fórmula 1, que é vigente até 2025, né? Então deve ser isso, talvez. Esse carro ou o carro de 2021, que foi o que ele competiu a temporada. Mas tinha que dar um carro aí, e depois que cumpriu, aí as carretas da Haas podem sair de lá, né? O Pix caiu. Você tá vendo, né, como o Brasil é... Assim, a gente pode ser um país que não é, né, tão bom de se morar, mas a gente tem o Pix. Se pagar na hora, já cai, entendeu? Se a Haas tivesse Pix... Agora você imagina se a Haas fosse uma equipe brasileira, ela tinha feito um falso... mandado o comprovante, né? Olha, isso aí é comprovante. E aí, depois que o caminhão tá na estrada, foda-se. Mas eu achei sensacional. Eu fiquei imaginando a cena de tipo assim, como que foi o negócio? Porque assim, a Uralcali falou, nós já estamos com o carro. Como que foi pegar esse carro? Tipo, onde estava esse carro? Este carro estava minha filha, na Inglaterra? Se tratando de russos, a KGB pegou o carro ali. Como foi o apreendimento desse carro? Eu fiquei muito curiosa, sabe? Eu gosto de detalhes. Eu fico triste quando a fofoca não é completa. Eu se fosse a Haas, tinha ligado pro tio Sam, pegado um B-52, quem não sabe, um daqueles bombardeiros gigantes da Força Aérea Americana, tinha colocado o carro da Haas dentro de um caixote, colocado 2 caixas de som tocando um hino americano, colocado no paraquedas e jogado... Com o barulho da águia. Com o barulhinho da águia, e jogado no meio da Praça Vermelha de Moscou. Fala, não, tá aqui o carro, ó, toma, sabe? Entregava ele imaculado, ele quietinho lá, inteirão, bonitinho. Ou mandava o último carro que o Grosjean correu. Pronto, você quer um carro, você não falou em que estado você quer o carro. Ou pegava todas as peças destruídas pelo Nikita Mazepin, montava um Frankenstein, um monstro de Frankenstein, na verdade, e entregava pra ele. Falava assim, tá aqui, o carro com as peças que sobrou que seu filho destruiu. O Huckenberg esse final de semana também tava tentando quebrar o carro, né? Vai saber, tomara que não pegue o meu pra dar. Os caras tentou quebrar o carro, assim. Ele tentou dificultar para que o carro não fosse guinchado, né? Coisa. Mas eu gostei dessa novela, sabe? Porque, assim, eu gosto das coisas, sabe? Quando acontece na Fórmula 1, eu sinto um gosto de novela do Manuel Carlos. Não, na verdade, cara, isso é muito... Fazia tempo que não tinha um embrolho desse na Fórmula 1, cara. Tipo, esse daqui tem gosto foi a Force India lá naquela época. Tipo, não vai ter dinheiro pra correr nunca mais. A Force India no Brasil, em um ano dela, os pilotos iam almoçar... Quer dizer, os pilotos não. Os mecânicos, eles iam almoçar no Shopping Morumbi, eles iam no McDonald's. Cara, o final de semana inteirinho deles, porque eles estavam no hotelzinho ali, o F1, perto do Shopping Morumbi, eles iam almoçar no McDonald's, velho. Eu lembro que a gente saía da faculdade na quarta e na quinta-feira, descia pro Shopping Morumbi, tava lá, os mecânicos da Force India, saudosa Force India, lá almoçando no McDonald's, comendo no McDonald's, porque a grana era curta. Vocês veem, pessoal, pensa que mecânico tem glamour. O que não teve glamour foi a sexta-feira e o sábado com chuva, né, Débora? A gente, assim, já sabia, né, que possivelmente ia ter chuva durante a semana. Aliás, foi até uma surpresa não ter no domingo. Foi uma surpresa maior
ter chovido na sexta-feira de manhã, porque eles, não vai chover. Gente, é uma cidade litorânea, né? O autódromo fica perto do mar e, porra, cara, acho que é o lugar mais fácil de chover, né? Perto do mar. Mas enfim, teve chuva aí no início da feira, né? Mas a sessão rolou ali da forma como tinha que acontecer. Só que no sábado que a gente teve o terceiro treino livre, o terceiro treino livre teve, assim, coisa de 20 minutos. Porque o Logan Sargent bateu, então... foi reconstruir barreira, foi retirar o carro, foi todas essas coisas. E aí todo mundo perdeu o treino livre, né? O terceiro treino livre com chuva. Foi bom pro pessoal que poupou pneu aí. Pista seca, né? Tudo deu uma poupada nos pneus. Mas foi um final de semana bem ruim para as equipes, porque algumas tinham levado atualização. Williams, por exemplo. A Williams, por exemplo. A Red Bull ficou perdida, porque eles já estavam perdidos com o trabalho que eles estão fazendo. Sem treino livre, eles estavam mais perdidos ainda. Você já reparou de que final de semana que um treino livre vai pro vinagre, a Red Bull fica totalmente perdida? Totalmente. Se não tem sprint, o final de semana inteirinho dela é zoado. Talvez as melhores chances da Red Bull no restante do calendário seja nas sprints, né? Que eles têm a chance de calibrar ali mais o carro, tipo, apesar de ter só um treino livre, eles testam o carro na corrida mesmo, né? Só um fim de semana meio caótico, assim, pra todo mundo. A McLaren tava com atualização também, né? É o primeiro grande pacote de mudanças deles depois de Miami, então eles estavam bem otimistas para poder testar o carro. Ou seja, tem grande pacote, o Norris vem. E o carro, eles precisavam também avaliar, né? Então tem esse problema. Mas o segundo treino livre, para quem acompanhou, foi bom, porque ele foi bem movimentado, o pessoal conseguiu ali dar algumas voltas, né? Então teve troca de pneu, teve toda aquela coisa que acontece no segundo treino livre, mas para as equipes não foi satisfatório ter só uma sessão. Mas vamos falar um pouquinho do Sargent, né? Que esse final de semana a gente teve a confirmação aí também do nosso kit. Confirmação assim, a confirmação real só veio agora, depois, mas de que o Kimi Antonelli vai testar pela Mercedes no TL1 do GP da Itália, e aí o Sargent até mesmo ele sofreu uma enxurrada de perguntas de como ele se sentia com chance de ser substituído até o final do ano, e assim ele meio que deu uma resposta, ele falou, cara, já tô acostumado, estão toda hora me perguntando isso, então eu tô vou aqui. Fazer aqui o que eu tenho que fazer. Eu vou quebrar o carro até onde eu puder. Até onde eu puder, eu tô batendo o carro. Aí o terceiro treino livre, ele deu uma garoteada, né, de ter passado ali na grama molhada, assim, um erro bem juvenil. Nossa. Mas assim, também, né, o Williams, sei lá, talvez poderia ter dado uma poupada, né, na hora que a pista tava um pouco mais molhada, não ter mandado, né, ele pra também. Então livre, leve e solto, com o carro todo atualizado. Não fizeram isso justamente pra poder deixar bate, que eu vou ter uma desculpa pra te chutar mais rápido. Não sei, né? É difícil de dizer, né? O que vai acontecer com o Sargent, se ele realmente termina a temporada ou não, né? Mas uma situação bem complicada ali na Williams. Eles trouxeram todo um pacote de atualização para os dois carros, muita mudança, estavam otimistas com o desempenho. Aí teve esse problema. Acho que na verdade compensa até falar do fim de semana da Williams, assim, para poder marcar o assunto, que além desse problema do terceiro treino livre, que o carro do Sargent virou uma paçoca, mas a sorte que não danificou o chassi para eles precisarem colocar outro chassi, né, no carro. Eles conseguiram reconstruir em cima do chassi já usado. E, sim, foi uma classificação que o Sargent não participou, né, então um dos carros da Williams já não estava ali. Depois a gente teve... e o carro da Williams tá atualizado, o Albon chegando no Q3, que foi muito legal. Só que corta pra pouco tempo depois, o carro da Williams foi avaliado e eles falaram, olha, mas o assoalho não está na metragem correta, meus queridos. Vocês estão ilegal. E aí a Williams foi punida. E o que foi mais engraçado do documento, a FIA, quando ela vai avisar, né, que o carro não tá nos padrões, lá eles pegam as medições deles e mostram, ó, essa aqui é a medição correta, o carro de vocês estão fora. E aí a Williams olhou e falou, que coisa, não, porque na nossa medição tava bom, mas é o nosso aparelho que não tá certo. Nossa, o James vai falar assim, deixa eu ver a régua que vocês estão usando, os equipamentos que estão usando. Aí vem aqueles prumos de pedreiro, uma régua da Tilibra, sabe? Aquelas réguas que tem aquela aguinha dentro, fica o golfinho indo pra cima e pra baixo. Cara, o James deve ter entrado surtando. Gente, se vocês ouviram um ronco, é que o nosso gato tá aqui do lado, ronco. Ai, cara, e aí, tipo assim, porque algumas equipes, né, quando tem esses negócios de medição, elas até contestam, ou tipo, a Williams falou, esse equipamento tava com
com a metragem errada aí, de vocês é o que tá certo. Vocês não A gente vendem pra aceita. nós, não, o equipamento de medição de vocês? Não vende um não pra gente de montar o carro? Ai, gente, o Williams é uma bagunça. Nossa, imagina o desespero do Carlos Sainz, né? Não, e foi legal que quando teve a classificação, os comentários falaram, não, quem tá feliz é o Carlos Sainz, né? Porque ele viu o carro da Williams se classificar à frente da Ferrari, né? Nossa, ele sabe que o carro dele ano que vem vai ser bom. Corta o carro sendo desclassificado. O pai dele já indo na Calunga, entrando sair da Calunga e comprando kit escolar. O que é o material que vocês estão precisando? É Compás, caneta, borracha? transferidor. Ai, meu... Me dá desespero às vezes ver o Williams. Eu acho que o James Valls tem o mesmo desespero. Só que o ruim é que ele trabalha com a equipe, né? A gente só tá aqui de fora aplaudindo os malucos dançando. Exato. E o desespero dos malucos dançando foi Carlos Sainz e Lewis Hamilton, né? Que foram eliminados no Q2. E ainda Lewis Hamilton ainda ia carregar uma punição por ter supostamente... Eu acho que é engraçado que tipo aquelas acusações que tem para o político brasileiro. Supostamente, já vê que Lewis Hamilton é um excelente brasileiro, supostamente tem atrapalhado Sérgio Pérez, que no final não atrapalhou em nada, mas, como todo brasileiro, teve que ser punido. Não, e a punição do Hamilton acho que foi o mais bizarro, né? Porque ele foi punido, aí o álbum foi desficado, no domingo o Magnussen trocou o motor, então o Magnussen ia largar lá dos boxes, e aí eles falaram... punição do Hamilton veio depois não sei de onde, né? Aí, tipo, as posições que o Hamilton tinha ganhado, perdeu de novo, porque eles resolveram reaplicar a punição. Olha, eu falei, olha. Puniram o Hamilton, aí reajeitaram e puniram de novo. Olha, eu nunca vi isso acontecer, essa foi a primeira vez que eu fiquei, que interessante, né? Puniram o piloto por ser punido. Mas outro piloto que foi punido foi o Lando Norris, né? Que conseguiu a pole. Pra ele, isso é uma... Se largasse no segundo lugar, era menos vexame. Era menos vexame, exatamente. Né? Mas Lando Norris conquistou a pole. Foi bacana, deu pra comemorar ali. Deu aquela alegria de sábado, aquela satisfação pro fã da McLaren. No final, né, Débora? Foi uma classificação bem disputada, assim. A gente tinha uma noção que realmente ficaria entre os carros da McLaren e Max Verstappen, tendo uma chancezinha ali de ver até um outro piloto tentar buscar uma boa classificação. Porém, uma coisa que chamou muita atenção foi a proximidade entre os pilotos na classificação, né? Em questão de volta de classificação, os pilotos ficaram bem próximos. Acho que tirando a distância do Norris, né, na pole para o Verstappen, que foi uma distância até relativamente boa, o restante do grid ficou muito próximo e a passagem deles do Q1 pro Q2 e pro Q3 foi algo bem definido assim no detalhe. Se algum piloto não conseguia avançar ou entrava ali no início da volta rápida e acabava deslizando um pouco mais e perdia um certo tempo ali, fazia diferença na volta, né? Então eles tiveram a vantagem de não ter usado tanto pneu macio durante os treinos livres da chuva e de aconteceu. Então, para a classificação, as equipes estavam um pouco mais folgadas em pneu, elas podiam dar mais volta. Foi uma classificação bem movimentada nesse sentido, mas a diferença, assim, era pouca mesmo. Eles tentando melhorar a volta, era, assim, pouquíssima coisa que acabava mudando, né? De uma volta para outra. Então, foi bem legal mostrar essa proximidade da Holanda. Foi algo que, durante a corrida também, nas primeiras voltas, a gente viu que o pelotão não estava se distanciando tanto, mas é uma característica da própria Holanda, não? Um circuito curto é bem parecido, assim, com o que a gente vê em Interlagos, né, gente? Bom, antes de começar a falar sobre o GP em si, da corrida em si, vamos responder aqui a pergunta da Aninha, que ela manda: McLaren pode começar a sonhar com 2 campeonatos na temporada? Posso já responder? Sim, sonhar pode, né? Realizar é que nem eu, né? Sempre sonhei em ser piloto de avião. Agora, realizar já é outros 500 ali. Mas, pelo menos, acho que o de construtores já é um sonho bem possível. O de pilotos tem alguns detalhes que podem prejudicar a McLaren nessa. Eu acho que, assim, a McLaren, ela veio construindo um bom rendimento durante toda a temporada, né? E se aproveitou muito dessa dificuldade que a própria Red Bull tá passando. Eu acho que dá para poder acreditar em ter um bom resultado no final do ano. As distâncias, assim, em pontuação são pequenas, mas vai depender muito que a McLaren vai conseguir fazer no restante do campeonato, porque a gente precisaria substituir uma dominância por outra, né? Tipo, ter uma dominância da McLaren nas próximas etapas
etapa e a Red Bull se afundar ainda mais, né? Só que o Verstappen ainda tá ali tentando brigar por pódio, vai conseguir alguns pontos. É muito difícil repitar do que o Norris teve nessa corrida em todas as outras, assim, de além de vencer, conseguir a volta mais rápida. A gente ainda tem 3 sprints no ano, em que talvez a Red Bull tenha uma vantagem em questão de configuração do carro. Então tem isso também, né? Não é só a McLaren fazer o papel dela de pontuar. Também contar que a Red Bull não vai ir tão bem com o Verstappen. Mas acho que talvez o construtor seja possível que a McLaren ganhe no final do ano, talvez. Dê pra sonhar mais por essa parte, né? O que eu tô achando legal é que, assim, tá todo mundo, né, de certa forma, querendo pressionar a McLaren pra poder ter uma declaração daquela, tipo, a gente vai ganhar a todo custo esse campeonato. E a gente tá vendo que não é isso que a McLaren tá fazendo, né? Na verdade, eles estão bem pé no chão de... a gente tem mais atualizações para poder trazer pro carro, que foi algo até legal da McLaren, né? Eles não vão parar o desenvolvimento do carro no restante do ano. Ainda vai ter a atualização, eles vão trazer outros pacotes, mesmo com 9 corridas pela frente, né? Ainda vai ter mudanças, eles estão buscando melhorar a performance para poder ir bem até o final do campeonato. Então é possível acontecer alguma coisa em que eles consigam mais pontos, tenham desempenhos mais consistentes. A gente tem que ver que também, assim, que nem Monza, pode ter uma chance da Ferrari ganhar uma corrida, talvez. Singapura é onde a Ferrari está mais apostando que vai ter um bom desempenho. Talvez essas equipes, por mais que a Ferrari não tá participando tanto dessa briga com a Red Bull, ela tire pontos da McLaren e isso custe o resultado no final do ano. Exato, e tem outra questão, né? A Débora até na hora que tava falando da questão do lançado mais rápido, esse é um fator que, assim, o ponto de volta mais rápida, antes a gente podia até contar com que a Red Bull utilizasse, tipo, o Pérez, fala, Pérez, entra nos boxes, troca de pneu, volta para tirar o ponto de volta mais rápido do Norris, porque assim, pelo menos, não é uma vantagem que ele não vai obter sobre o Verstappen. Mas agora até não pode mais sacrificar o Pérez se ele estiver dentro do top 10, porque ele perder ali 2 pontos, 3 pontos para poder roubar esse ponto de volta rápido, vai ser prejudicial para o campeonato de construtores, que já está nitidamente uma disputa franca entre a McLaren e a Red Bull. E a McLaren, para conquistar o título de construtor, só precisa continuar fazer o que ela está fazendo. Norris terminar na frente do Verstappen e o Piastri na frente do Pérez, que não é uma tarefa tão difícil. Porém, né, o Pérez dessa vez parece que ressurgiu do tambor do Chaves. Outra questão que, para facilitar o título do Norris aí para piloto, teria que o Piastri andar mais perto do Norris, enfiando o carro entre ele e o Verstappen. E assim, o Piastri ainda está muito verde para disputar diretamente com o Verstappen em muitas corridas até o final do ano. O Piastri, a gente vê que ele tem umas coisas que ele... Não é que ele é mole, mas assim, ele parece que ele raciocina tanto para poder fazer uma boa prova, que ele nem sempre é um piloto muito incisivo em ultrapassagens, essas coisas. Tipo, tem corridas que ele não age muito. Posso falar o que eu tenho a sensação? Corrida em que a estratégia é, Piastri, você tem que economizar pneu nesse stint. Ele segue tão à risca que ele economiza tanto que você vê que tem que chegar uma hora a equipe e fala assim, não, Piastri, você pode acelerar, você pode correr, você pode adiantar o carro. Que foi a hora que ele realmente pressionou o Leclerc, né? Que até, se eu não me engano, chegou a ultrapassar tudo o Leclerc. O Leclerc, na verdade, foi para os boxes, enfim. Mas o Piastri, quando ele tem na estratégia ali um stint em que ele tem que conservar pneus, conservar equipamento, ele faz isso de uma forma tão extrema que ele não consegue dosar velocidade com a questão de economia de carro e economia de pneus. Eu acho que isso vai ser uma coisa que a McLaren vai trabalhar com ele, lógico, palpitando que seja isso, se for, espera que seja feito, mas o Piastri ele ainda é aquele piloto que está muito verde ainda para disputar realmente assim, posições com o Verstappen, que dispensa comentários de como seguir um carro. Outro fator é o Norris realmente tem que ser mais confiante em largada. Isso daí é uma coisa que realmente tem que ser melhorada urgente para ele, porque final de semana ele conseguiu fazer a ultrapassagem para poder conseguir ali a vitória, conseguiu, beleza, porém e se ele chega numa corrida e não consegue? E se chega numa corrida, acontece o que aconteceu na Áustria? Terminar uma corrida zerada hoje, pro Verstappen, é uma vitória. Pro Verstappen é uma vitória, se ele terminar uma corrida zerada e o Norris também. Então, assim, o Norris realmente tem que pensar que eu tenho um carro que eu posso superar o Verstappen durante a corrida, beleza. Mas a que custo isso pode acontecer? Na Holanda, eu acho que o Verstappen ainda não foi tão agressivo na defesa, porque ele estava no país que ele... tô na frente da torcida, talvez é melhor terminar, vou de boa até o final da corrida. O pior é
verdade, o Verstappen falou que nem foi isso, né? Porque o carro não tava rendendo mesmo. Então ele não tinha muito o que fazer. O carro tava escorregando muito, eles não chegaram numa configuração ideal, porque não teve treino livre para poder verificar o carro nesse sentido, né? Então eles não tinham muita performance. Assim, é um pouco assustador os 22 segundos que o Norris abriu para ele. Foi muita coisa. Se eu não me engano, acho que é a maior diferença no ano. Tipo assim, mesmo de corrida do Verstappen para outros adversários ali na temporada, eu acho que essa foi a maior diferença que teve no ano entre pilotos, do primeiro para o segundo colocado. Tem uma diferença grande entre eles. A McLaren deu um pouco de sorte porque ela levou as opções ali, então isso funcionou. O Norris tem esse perfil também de conservar pneu no começo da corrida, né? E depois tentar avançar. Então, eles também foram com aquela coisa de vamos alongar um pouco o stint, né? Eles foram para lá na volta 28, né? Com o Norris. Responderam a parada ali da Red Bull, que parou com o Verstappen na volta 27. Então, ele conseguiu fazer a ultrapassagem. Foi uma corrida boa pro Norris, né? O carro estava rendendo em ritmo de corrida. E é um perfil que a gente tem visto em outras provas em que a McLaren ela rende mais na corrida, conforme a prova vai avançando, porque o carro vai ficando mais leve, então é um pouco mais fácil deles controlarem pneu e ter mais desempenho. Não vai ser toda a corrida que ele vai passar, mas eu acho que nessa corrida mesmo pro Verstappen não tava muito bom. Tentar brigar por qualquer coisa, assim, tipo, ele não ia ser muito efetivo, né? E eu acho que o Verstappen ainda teve uma vantagem de certa forma, porque ali na largada, quando o Norris largou mal, né, e perdeu a primeira posição, ele prejudicou a corrida do Piastri também. Ele deu uma atrasada ali no Piastri, o Piastri foi passado pelo Russell. Acho que nessa condição de pista, tipo, todo mundo tava meio que olhando assim, a Mercedes, se ela conseguir, ela vai ficar com o pódio com o terceiro lugar. Mas ela não vai conseguir avançar pra cima deles. Então, acho que o Verstappen também tá naquela corrida mais segura, assim, tipo, o segundo lugar é meu. Principalmente outra equipe ia conseguir chegar nele. A não ser que o Piastri estivesse diretamente atrás dele, que foi algo que não ocorreu, né? Exato. Bom, e tem a pergunta da Esther que mais ou menos eu já respondi, que ela pergunta por que o desempenho do Piastri foi tão inferior ao do Norris nesse fim de semana, que foi que eu comentei, Esther, que eu acredito que o Piastri, e até a Débora ressaltou um pouco, questão dele pensar muito, ele ainda tenta elaborar muito a cuida dentro da estratégia que é traçada para ele. E é aquela coisa, primeiro stint, vamos economizar pneus? Então vamos economizar pneu, porque ele foi até mesmo o piloto que mais tempo ficou em pista com pneus médios no primeiro stint. O Piastri, assim, a McLaren viu que no momento que ele ficou preso ali atrás do Russell, ele pegou aquele ar sujo ali e não ia conseguir ultrapassar, né? O que aconteceu também, que mudou um pouco da estratégia do Piastri no restante da corrida, foi que o Leclerc parou antes de todos eles. O Leclerc parou na volta 4 e começou a andar muito mais, né? Porque ali, olhando para o cenário da corrida, a Ferrari estava brigando com a McLaren por aquela posição, né? E junto com o Russell. E quando a Ferrari fez a troca de pneu, que ela avançou para os pneus duros, o Leclerc andou mais. A Ferrari conseguiu tirar ele ali do campo de ataque do Carlos, né? Então eles tiveram uma parte ali mais livre para o Leclerc. E fazendo os cálculos nos boxes, eles viram que a Ferrari já tinha ganhado aquela posição. O que eles queriam fazer era realmente deixar o Piastri mais tempo, porque ele ia voltar com um pneu melhor. Só que ele volta com esse pneu melhor e volta atrás do Leclerc. E ele fica algumas voltas ali tentando atacar o Leclerc, né? E não consegue avançar porque ele também estava preso no ar sujo. Sim, foi uma corrida ruim pro Piastri, porque aquilo não conseguiu ultrapassar. No momento que ele precisava ser decisivo ali, que ele estava com um pneu melhor que o do Leclerc, ele não conseguiu fazer a ultrapassagem. Só que se a gente for olhar, no final da corrida, né, tava todo mundo com pneu duro de diferentes quantidades de volta, né? E o Leclerc, assim, não é o melhor piloto para defender posição, não é, né? Quando tá brigando com o Verstappen não acontece. Mas ele tava brigando com um piloto que tem menos experiência, né, também. Então, assim, a gente já viu outros embates do Leclerc com o Piastri esse ano. Nesse, o Piastri perdeu. Exato. E um destaque que tem é essa questão da atualização da Ferrari. Eu acho que, assim, a corrida do Leclerc e do Sainz foi uma corridaça dos dois. A McLaren tem o destaque com a vitória do Norris, até o desempenho do Piastri, que não foi uma coisa tão ruim assim, vamos pôr, mas o Leclerc chegando no pódio e o Sainz, que largou de 10º, chegar em quinto, numa pista travada, que tem todos esses detalhes, conseguiu fazer uma excelente corrida, defendeu e disputou posições muito bem, o Carlos Sainz, e olha, o que a Débora até falou, é interessante ela ter trazido a atualização para essa corrida,
que vai lembrar que Monza, a Ferrari realmente prepara um carro praticamente zero, um carro zerado no que ela pode trocar de peças para poder assim ter um melhor desempenho. Eu lembro que na época o Felipe Massa, até quando corria na Ferrari, ele falava que a última corrida do ano em Monza era uma das pistas que realmente assim, a Ferrari meio que qual que é o óleo de motor que deixa o carro com melhor desempenho, qual é a configuração que o carro tem tipo assim, o motor quase explodindo para realmente obter um resultado excepcional. Eu acho que como tem Singapura depois, eles não devem fazer tanto isso, questão de explodir o motor, porque pode respingar na questão de Singapura, que é uma pista que eles podem brigar por vitória. Porém, para Monza, vendo esse desempenho da Ferrari em Zandvoort, eu pelo menos fico assim um pouco otimista para o que ele pode apresentar na pista italiana. Eu acho que assim o destaque realmente do Leclerc e do Sainz vale a pena, porque foram duas corridas muito boas, bem legais de acompanhar numa corrida tão parada como foi de Zandvoort. Na verdade, a Ferrari ela já apareceu ali antes, né, da volta das férias, falando que não ia ser uma corrida tão boa, que não esperasse um resultado tão bom da Ferrari, porque era uma prova de extinção de danos, né, foi a ação que o Frederic Vasseur usou. Então, quando eles começaram o final de semana, eles nem estavam esperando brigar por pódio, né, muito menos assim, tipo, meio que a realidade do que o Carlos estava vivendo era o que estavam esperando, não era o resultado do Leclerc. E veio aí uma surpresa boa, né? A Ferrari conseguiu fazer uma boa estratégia com o Leclerc, que conseguem estragar às vezes, mas o Leclerc funcionou ali, conseguiram tirar ele da zona de ataque do Carlos, então também não ficaram brigando um com o outro ali muito tempo pista, né? Fizeram escolhas diferentes os dois, mas que trouxe um resultado bom, né? Satisfatório. Foi uma pena o Carlos não ter conseguido ali avançar para Piastri, né? Mas ele superou o Pérez e já foi algo muito bom ali para poder trazer mais alguns pontos. Exato. Bom, e a gente tem a pergunta do Rafael Fernandes, que é referente ao Pérez. Pérez foi quem mais sentiu o declínio do carro da Red Bull, ou Max sabe tirar leite de pedra e fez parecer o carro melhor do que realmente está tirando? Eu acho que o Verstappen ele consegue tirar mais do carro porque o carro é feito pra ele, né? Então eu acho que é mais provável que ele tire mais do carro. Já tem as peças e é configurado para ele, do que o Pérez, tipo, tá num carro que não é feito para ele, que não tem a configuração ideal para ele, e ele acaba ficando, talvez assim, não limitado. O Pérez, ele é um piloto um pouco mais, mas fica meio vendido as escolhas também da própria Red Bull, de vamos fazer dessa forma, que o Verstappen ainda é a nossa prioridade. Então... não, eu concordo. Eu acho que realmente o carro, como eu até brinco, eles pegam aqueles bancos de retirar leite, coloca o Verstappen sentado nele, com a perna esticada para frente, o bracinho esticado, e vai montando o carro da Fórmula 1 em torno do Verstappen, e é isso que sai. O Pérez que lute depois com o carro em pista. Mas eu acho que realmente o Max sabe tirar leite de pedra desse carro, vamos pôr dessa forma. O Pérez que realmente entregou um bom desempenho, mas assim, eu acho que fica muito mascarado até pela questão de que foi o final de semana inteiro, que a gente comentou. O TL3 foi prejudicado em questão do acidente do Sargent. A gente teve ali a questão da chuva. Então, poucas equipes conseguiram realmente configurar o carro da forma que poderia ter configurado. A gente teve a Mercedes ali patinando com a questão do Hamilton ter tido um carro não tão bem configurado. Mas mesmo assim, na classificação e até no término da corrida, o Pérez ficou muito distante em questão de desempenho. Tudo bem, ele terminou no top 10, mas assim, custo, né? Não foi também aquele desempenho de um piloto que estava tão próximo. Se a gente olhar a classificação final, ele é o piloto que ficou mais distante do companheiro entre as equipes de ponta, sabe? acho que não só isso, né? Assim, o Hamilton acabou tendo uma travagem com o pneu duro e aí começou a perder desempenho. E aí eles fizeram a segunda parada pro Hamilton, porque ele tinha um gap ali. Os pilotos que estavam atrás, dava para colocar o pneu macio nele, ele tinha rendido bem com o pneu macio no começo da corrida, o carro não tava sambando tanto, eles fizeram essa parada pro Hamilton, né? Só que do Russell foi meio que, tipo, foi muito ridículo, porque eles fazem a parada do Hamilton pro Hamilton passar o Pérez. E aí eles fazem a parada do Russell pro Russell passar o Pérez, porque eles ficaram com medo do Russell tá ali, né, na pista e meio que ser vendido, né? Tipo, porque o Russell tinha parado um pouquinho antes só que o Pérez, então, tipo, talvez o Pérez conseguisse passar ali, mas na minha visão, eles deram a posição do Pérez, tipo assim, eles deram de bandeja pra Red Bull isso daí, porque nem
um atrapalhou o outro, né? O Hamilton não conseguiu chegar no Russell, tipo, de uma forma efetiva, o Russell muito menos no Pérez e ficou por isso aí. Então, sei lá, tipo, acho que no caso do Hamilton até fazia sentido uma segunda parada, mas pro Russell ficou tipo, gente, o que vocês estão fazendo? A Mercedes, eu acho que assim, é muito mais bonita, de certa forma, a corrida do Hamilton, que ultrapassou gente, que brigou por posição, que teve algumas coisas ali, e apesar de todo o jeito que fizeram para poder estragar com a corrida do Hamilton, da punição e dele ter que escalar mais o pelotão ainda, ele chegou na zona de pontuação. E o Russell que tava brigando por pódio caiu lá pra trás. Tipo, terminou junto com o Hamilton, cara. Porra, nossa, a Mercedes, cara, que olha. A Mercedes esse final de semana, olha, tava lamentável. Cenas lamentáveis de E aí Mercedes. eles usurparam, né, o comentário da Ferrari, que eles falaram, mas esse GP era uma contenção de danos pra Mercedes. A gente não tava esperando um resultado melhor. Gente, vocês estavam antes do final de semana começar, vocês estavam, o Holanda vai ter um bom resultado, não sei o que. Aí, tipo, com o trabalho pífio que eles fizeram, não, era só uma prova de contenção de danos. Não, é realmente a Mercedes, novamente, cenas lamentáveis. Não fez nenhum sentido que eles fizeram, assim, com o Hamilton até tem uma desculpa que, ele travou o pneu, mas com o Russell, tipo, ele tava na mesma briga que o Pérez. Será que eles não chegaram na conclusão, olhando o pneu do Hamilton na hora que o Hamilton parou, olhando o pneu do Hamilton, chegaram à conclusão de que o desgaste do pneu duro do Hamilton estava tão acentuado, mesmo com a questão da travagem, se o Russell terminasse a corrida, ele poderia ter de novo problemas com questão de peso, questão até de estourar o pneu. Porque eu tava lembrando, a gente vai lembrar que em Silverstone ele foi desclassificado, Bélgica, ele foi desclassificado em decorrência do carro estar mais leve. E agora realmente tem essa parada aí, pouco depois do Hamilton. Né? É adicional. Eu até fui buscar água durante... Não, na verdade foi tratado dos meus cachorros de gravar, e eu fiquei pensando nisso, mas por que o Russell parou? De repente me veio essa luz que foi baseada na lâmpada que eu acendi do quartinho que fica a ração do cachorro, e eu pensei, será que não é porque realmente teve essa desclassificação? Assim, brincando com peso, né? Pode ser. Muito correndo no limite do peso, né? Mas por que só no carro do Russell e não do Hamilton? Às vezes a guiada do Russell, será que gera um desgaste maior de assoalho, de pneus? Não faz muito sentido, porque o Hamilton, em teoria, ele era o que mais estava escorregando na pista. O Hamilton tava realmente sambando na pista, em várias voltas. Merda, né? O cara já conseguiu o RG brasileiro, já tá sambando. Imagina se ele viesse na Fórmula E no sambódromo. Mas você não tava tão com esse perfil escorregadio. Mas uma coisa que foi interessante que a gente estava comentando aqui em off é a questão que até a Débora pontuou, né, Dé? Que parece que os dois lados do box não estão conversando. E agora tem essa questão do Bono, que o Bono, ano que vem, tecnicamente, ele não tem um piloto para ser um engenheiro, mas ele vai continuar sendo engenheiro exclusivo de um carro. E alguns fãs do Russell tá querendo que ele vá comandar, né, ser engenheiro do Russell. Né, a gente viu isso antes das férias da Fórmula 1 terminar, né, que a Mercedes de fato promoveu o Bono. Então, a partir dessa corrida, ele se tornou chefe dos engenheiros, né, da Mercedes. Só que, né, tipo, isso não quer dizer que ele vai se afastar, ele vai continuar com o Hamilton até o final do ano. Na verdade, o que aconteceu na Mercedes foi algo que já acontece na Red Bull com o Gianpiero Lambiase, que é o engenheiro do Verstappen, né? Ele também comanda a equipe de engenheiros, do pessoal que toma as decisões, mas ele tem o Verstappen como o piloto exclusivo que ele dá assistência. O Bono vai continuar fazendo esse trabalho com o Hamilton, mas vai ficar disponível aí para um dos pilotos da Mercedes no ano que vem. E o mais provável é que ele trabalhe com o Kimi Antonelli, né? Essa informação do Vira aí, é que ele pegue o Kimi ali desde o comecinho para poder dar um parâmetro melhor pro Kimi, né? Tipo, de segurança, de tomada de decisão. Mas ele também pode decidir ficar com o Russell, definir dessa forma, né? Então vamos ver o que acontece aí. Tô vendo que tem bastante gente que tá insatisfeita com o engenheiro do Russell, né? Das escolhas que ele faz. Em teoria, se o Russell é o piloto mais velho, mais experiente da equipe, ele poderia ficar com o Bono, que é também mais
mais experiente com o time, né? Mas o Bono pegou o Hamilton ali desde o começo, né, da Mercedes. Eles não viram, tipo, pensando que talvez o Kimi vai ficar um longo prazo na Mercedes, né, que ele tenha mais tempo com o Bono. Eles têm essa tomada de decisão aí também pra gente poder ver. Até o final de semana o pessoal ficou, e o Hamilton, né, Hamilton, você já sabia que o Bono não ia pra Ferrari? Ele falou, gente, ele recebeu uma promoção na Mercedes, não tem como eu carregar ele, né? Para ele, para a família dele, para o que ele viu, era uma decisão boa ser o chefe ali na Mercedes, continuar trabalhando com o time, então ele ficou com a Mercedes. Tipo, eu não tenho que tomar decisão por ninguém. E até tem essa coisa, né? O Hamilton tá indo pra Ferrari pra no máximo estourando 4 temporadas, vamos colocar no máximo 5 e a Ferrari entregar um bom carro. Então, enquanto que o Antonelli tá indo com 18 anos pra Mercedes, que tá mostrando uma equipe que tá voltando, né, a ser competitiva. Então, compensa muito mais você se tornar um chefe de um piloto, engenheiro de um piloto que tá chegando e é promissor, do que ir pra Ferrari com um piloto que logo deve se aposentar. Bom, Débora, e no final, para esse sonífero GP, qual que foi sua nota? Gente, eu vou explanar, né, porque eu e o Rubens íamos assistir sozinhos. Quer dizer, na minha cabeça era isso que ia acontecer. Mas a Rafaela Oliveira, que grava as lives com a gente, ela veio passar o meu aniversário comigo. Então, a corrida foi menos desagradável porque ela tava aqui. E as reações da Rafaela é muito bom assistir corrida com a Rafa. Assim, eu só assisti corridas com ela em Interlagos, né? Que a gente tava uma do lado da outra. Ano passado nem isso ela fez, né? Que ela resolveu ficar do lado do outro. Mas é muito engraçado, porque ela foi preocupada com a corrida do Hamilton enquanto a Mercedes tá cagando. Né? Tá vendo? Olha, o espírito da Rafaela. Vai, fala mal, fala. Então, né, foi muito engraçado assistir a corrida com ela. Ela ficava, mas qual é a distância? E aí a gente comentando isso. Então, a corrida foi menos desagradável porque ela estava aqui, né? Então, se tivesse só eu, ia ser muito desagradável. Que a gente não comenta muito, né? A gente faz alguns comentários, mas esse GP da Holanda, assim, me desculpa, mas eu tava vendo comentário no Twitter, que é algo que eu não faço muito, mas eu tava no Twitter esse final de semana. Então eu acho que mal e mal merece um... Não, eu vou ser sério, esse GP vale um... Olha, nem a vitória... Cara, foi engraçado. O Norris fez a pole no sábado, a pole, legal, o que tem pro almoço? Domingo foi a mesma coisa. O Norris venceu. O que a gente vai fazer de almoço? Porque, foi muito sensacional. Foi muito. E é ruim que o Norris tá conseguindo vitória nas pistas mais chatas que tem no calendário. Assim, eu vou dar uma nota 5.5, sabe? Eu acho que ela foi gostosa num ponto que realmente foi muito gostoso ver a corrida do Sainz, a corrida até mesmo ali, aquela hora que teve 5 carros pareados, engolindo o Magnussen, foi uma coisa bem legal de se assistir, mas de resto, o único momento que teve emoção mesmo foi a largada, com o Norris perdendo a posição por Verstappen, e no final da corrida, quando o Bottas conquistou o P2. Aquilo ali sim foi sensacional, mas de resto foi uma corrida que poderia ter sido 1,5. E assim, acho que a Holanda, as últimas 2 provas que teve lá, teve o fator da chuva, né? Então, tipo, a chuva no começo da corrida ou no final, então teve, principalmente ano passado, que apesar de a corrida não ser tão marcante, ela foi uma corrida que teve muita troca de pneu, então teve uma bagunçada ali no grid, o pessoal, tipo, vendo se usava pneu intermediário de extrema, se usava pneu macio, estava secando. Foi uma prova mais dinâmica, assim, mas o GP da Holanda é uma corrida muito estratégica, só que é um estratégico chato, muito chato. Nossa, e assim, o público holandês foi meio que o que a gente sentiu ano passado em Interlagos. Ano passado em Interlagos. Só que, tipo, assim, terminou a corrida, quer dizer, antes de terminar a corrida já tinha gente indo embora, eles não estavam animados porque o Verstappen não estava para ganhar aquela prova, né? Então não foi algo, assim, também muito legal pro público. A gente também não teve, sei lá, não teve nada, assim. O Norris, eu achei muito legal ele ter ganhado. Achei, porque segunda vitória dele, dá um gás aí no campeonato, mas a pista é muito ruim. E, assim, ruim quando é uma corrida de passeio. E o que a gente tá vendo já, que talvez a Holanda não fique no calendário, né? Mas assim, não fique no calendário, tipo, se repetindo todos os anos. Talvez seja uma prova que entre em rodízio. Porque agora, tipo, o que se fala é que a Holanda é o problema e não mais Spa. Porque Spa ainda tem umas corridas interessantes. Spa é uma pista que tem tradição e tudo. E pela proximidade
proximidade da Bélgica com a Holanda, tanto fisicamente, né, mas no calendário da Fórmula 1, as duas corridas estão se anulando em questão de público, né? Porque o público do Verstappen ia muito para a Bélgica para poder assistir a corrida. E aí, com essa proximidade também das corridas, se o Verstappen não estiver ganhando prova, não tem por que ter duas corridas para ele, entendeu? Exato. Então vaza. Tomara. Eu prefiro assistir todos os GPs da Bélgica do que ser obrigada a assistir um GP da Holanda nessas condições. Mas Zandvoort for revezando com o pai, eu acho. Não, se ela revezar com o Spa, a gente vai ter um surto, né? Mas, sei lá. Eu acho que ela poderia revezar com Miami. Pronto, duas pistas horríveis. Duas pistas horríveis. Mas talvez não seja muito bom pro Norris também revezar, né? Porque só ganha nessa ruim. A próxima que ele vai ganhar... As próximas pistas Azerbaijão, não são né? Não, Azerbaijão. Não. Eu gosto de Azerbaijão. Deixa eu falar que é ruim pra ele ganhar. Então é isso, pessoal. Agradecer a todo mundo que ouviu o BBcast até aqui. Lembrando da nossa live de terça-feira. Agradecer a todos, um forte abraço e até a próxima. Até a próxima.